Bom dia, bem-vindos a essa festa de aniversário. O Instituto de Estudos Avançados, IDEA, programa um núcleo de pesquisa da pós-graduação, da ECO, está fazendo 30 anos. Na verdade, 31, é que nós nos esquecemos do ano passado, mas estamos comemorando 30 anos. Sobre 90, a universidade tem 90 anos, o que significa que 1/3 da vida da universidade, o IDEA, esteve aqui. Significa também que eu que fundei a IDEA estou um pouco velhinho, mas o tempo passa para bem e para mal. Para mim tem passado só para bem. Então, muito rapidamente eu vou apresentar o IDEA. A mesa da manhã é constituída por mim mesmo, professor Fernando Fragoso, professor Maurício Lissovski, todos pesquisadores do IDEA, como serão hoje à tarde também pesquisadores do IDEA, professora Fernanda Bruno, professor Paulo Vaz, professor que já está aqui prestigiando o grupo da manhã, Henrique Antum, e o professor Luiz Alberto Oliveira, que é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, e é um dos mais antigos da formação atual, estabilizada, do IDEA, de um tempo em que nós conversávamos com os cosmólogos do grupo do professor Mário Novello, à noite, em que eles nos ensinavam sem matemática, física, para nós tentarmos compreender se o universo teve início, se é eterno, se teve início, mas não terá fim, se não teve início, mas terá fim, o que foi um dos grandes responsáveis pela insônia crônica que eu adquiri a partir daí. E o Luiz Alberto, desde esse primeiro momento, está conosco, embora não seja professor do IDEA. Essa é a mesa da tarde. O projeto por trás da criação desse Instituto de Estudos Avançados, que afinal não pôde ser um instituto por problemas administrativos, jurídicos. O instituto tem que ter uma terminalidade, tem que dar um diploma, né? Um instituto de pesquisa simplesmente não pode existir na universidade. E na época me foi dada muita sugestão de que eu então o criasse fora da universidade, o que eu não quis fazer, porque fora da universidade vocês não estariam. Nós seríamos um instituto de pesquisa, só de pesquisa, mas não estaríamos dentro do lugar onde o pensamento vive, o lugar onde as pessoas vivem e pensam. Não seríamos professores, e a nossa alma é de professores, e professores pesquisadores, de modo que o IDEA, Instituto de Estudos Avançados, manteve a sigla, porque já tinha pegado, depois que lá no Conselho Universitário disseram que não podia se criar um instituto com essas características. Chama-se hoje Programa IDEA, Sala 106, se vocês quiserem visitar, recém-reformada, mas ainda não inteiramente ativada. Foi criado, então, em 1981, com a intenção de não ceder àquilo que já na época era muito visível e hoje se torna cada vez mais acentuado, não ceder à estrutura excessivamente disciplinar, departamentalizada e não comunicante da universidade em geral. Não queríamos isso para nós e criamos então um instituto transdisciplinar, onde tivemos ao longo desses 31 anos, e temos ainda hoje, comunicólogos, filósofos, cognitivistas, físicos, historiadores, estou esquecendo alguma das nossas especialidades, não? Tivemos antropólogos, sociólogos, enfim, foi uma experiência extremamente rica, produtiva, escrevemos juntos, publicamos juntos, estivemos juntos, e estivemos nesse tempo todo juntos de vocês, nas salas de aula, nas atividades e encontros que o IDEA foi realizando. Houve um tempo em que fazíamos um seminário por mês,
aberto ao público e depois fechado entre nós à tarde, quando o falante daquele seminário era esquartejado pelos seus colegas, o que nos dava fantásticos insights. O IDEA acabou se dividindo em 2 grupos, foi se especializando, e eu vou dizer na minha fala logo em seguida como eu vejo o IDEA hoje e que trabalho dentro dele faço, e depois os meus 2 colegas de mesa e à tarde os outros 4, nós somos 7 do núcleo fixo, né, apresentarão também os seus projetos dentro desse clima de festa. Vai ser sério, porque não dá só para cantar parabéns. Nós vamos fazer a apresentação séria e leve dos nossos projetos no estado atual em que se encontram, mas vamos também festejar, vamos comemorar. Já estarmos aqui juntos é o começo da comemoração. Alguns daqui, estou vendo o Fernando ali, por exemplo, desde o começo, teve na criação do CA, ainda no tempo da ditadura, né? Nós estamos lembrando juntos, e é essa a essência de uma comemoração, é que as pessoas se sentem entre amigos e lembrem juntos coisas que fizeram juntos. Então é esse o convite. Nesses 31 anos, o IDEA teve várias caras, fez várias experimentações de organização, vários movimentos de transdisciplinaridade, convergentes, claro, mas diferentes no tempo. Quero assinalar com carinho e emoção que no primeiríssimo grupo do IDEA, em 1981, estava com uma liderança intelectual e afetiva, né, muito grande, o professor Fernando Sgarbi Lima, professor de História da UERJ, que sabia tudo, era um transdisciplinar em ato, em carne, né? Enfim, morreu, mas eu quero dedicar essa celebração a ele. Ele e eu estivemos juntos no primeiro IDEA, e eu quero considerá-lo então nesse momento cofundador. Ele teria muito orgulho de estar aqui e eu muita alegria de que ele pudesse estar. Portanto, ele está. Dessas muitas experiências, estabilizou-se há 15, 17 anos o IDEA que vocês vão ver hoje. Quem ficar o dia inteiro vai ver o IDEA estabilizado. Nós temos ainda associados de pesquisa que não vão estar nessas mesas, não são professores da ECO, não têm uma permanência e uma constância nas nossas atividades de pesquisa e de ensino, mas que algumas dessas pessoas estão aqui: Ana Carolina Bercimas, Catarina Costa da Amaral, não sei se mais algumas dessas pessoas, mas não estarão Denise Jorge Trindade, a DECA, né? Não estão na mesa, mas estão na mesa, né? Então, o IDEA hoje, ou melhor, como eu vejo o IDEA hoje, é assim. Nós temos em comum, nós 7, e mais aqueles que se agregam ao nosso trabalho, nós temos em comum um diagnóstico. Nós vivemos num tempo extremamente desafiador, extremamente interessante,
é um privilégio estar neste tempo, que às vezes se chama pós-moderno. Não é um nome mau, também não é um nome bom, né? Eu penso sempre com muito carinho, mas às vezes com alguma tristeza, nos coitados dos pré-socráticos. Eles não sabiam que um dia Sócrates seria o divisor de águas da filosofia e foram jogados para a pré-história dela, por um prefixo. Pós-modernos também é alguma coisa que se enuncia por um prefixo. Um dia a gente vai fazer uma metafísica dos prefixos, e isso talvez fique mais claro. Mas pós-moderno é um nome. Os contemporâneos, às vezes nós, com uma certa prudência e pudor, dizemos o contemporâneo. O que quer dizer o contemporâneo? Quer dizer, a época que corre enquanto nós estamos vivos nela. Também não diz muita coisa. Então, nesse momento pós-moderno, nós vivemos em meio a certas declarações não refletidas, o que não significa que sejam falsas, feitas por esses nossos colegas pós-modernos, que não são uma escola. É fácil identificar os aristotélicos, eles têm axiomas comuns, os platônicos, os tomistas, os cartesianos. Os pós-modernos não, eles não são uma escola de pensamento, eles não têm paradigmas comuns, mas eles dizem essencialmente a mesma coisa ou na mesma direção, e essas coisas são que o real, nosso belo, velho e bom real, quer dizer, aquilo que subsiste fora de nós humanos, que está aí, quer nós estejamos para eles ou não, de frente ou de costas, já passados ou ainda por vir, o real está ali. Não é que não exista, Paulo Vaz, adentrando a sala, não é que não exista, mas não tem maior interesse. Os virtuais são tão mais interessantes, são tão mais explosivos na direção de múltiplas possibilidades de realização, de acontecimento, tão múltiplas que quando acontecem até já perderam o interesse. Enquanto se mantém no fervilhamento dos possíveis, né, que os virtuais, os jogos, os cenários, as apostas no futuro interessam. Interessar é estar dentro, né? Interesse é estar dentro. Está-se, segundo nos dizem os pós-modernos, nossos colegas, mais dentro hoje, mais impregnado pelo virtual do que pelo real. Ninguém atravessa a rua de costas com o sinal fechado. Eles têm respeito ao real. Mas não importa, essa mesa, é só essa mesa. Ela está realizada. Ela não vale mais do que isso que está aqui. Os virtuais valem mais do que dizem e fazem, estão sempre abertos sobre quase infinitas possibilidades. E se o real se desenervou dessa maneira, a pergunta, velha e boa pergunta, sobre os fundamentos do real, aquilo que lhe dá exatamente essa consistência, essa persistência fora de nós, essa insistência em ser, né, muito menos interessa. Já começa a ser, então, uma coisa entre a metafísica e o delírio. Representar para si o real, um sujeito, quer dizer, um pleno de consciência, autoconsciente, né? Representar para si esse real tão esvaziado de sentido, tão flutuante e sem fundamento, impossibilidade quase radical. O de que mais se fala é a crise da verdade, da representação. E vai com ela a verdade. E essa é a árvore que há 2.600 anos tem alimentado a nossa cultura. A cultura que a gente chama de ocidental, pelo menos no que faz parte do DNA grego, porque nós temos o DNA judaico também, que passa por outros caminhos.
mas pelo DNA grego é isso: o real e seu fundamento, a representação do real pelos humanos, homens e mulheres, a representação do real e a extração dessa representação da verdade. Real e seus fundamentos. A pergunta sobre os fundamentos do real na direção da sua verdade constitui o coração da filosofia, que faz obsessivamente essa pergunta: o que é isto? Totion, o que é isto? Pergunta pela qual Sócrates morreu. Houve um tempo em que se morria pela filosofia, morreu por excesso de perguntar. Tem como núcleo, espinha dorsal, carne e epiderme, né, uma lida com o real a partir dos seus fundamentos na direção da sua verdade, feita pelos humanos, que lá pelo século XVII passaram a se chamar o sujeito, mas a gente pode usar a palavra anacronicamente lá para os começos. Então, o que nós temos em comum no Ideia é um diagnóstico sobre essa conjuntura em que, na boca pós-moderna, opõe-se o virtual ao real, a eficácia, que é uma ideologia da nossa época, a eficácia ao fundamento, a simulação e os simulacros à verdade, e, por outro lado, as nossas vidas comuns, que afinal de contas são elas que interessam, as nossas vidas comuns sustentam a paradoxalidade do real e do virtual. Nós vivemos entre eles, do fundamento e da eficácia. Vá alguém nos dar uma notícia falsa. A primeira pergunta que nós fazemos é: qual é o fundamento dessa notícia? Qual é a sua fonte? E se descobrimos que ela é falsa, que portanto ela peca contra a verdade, nossa reação pode chegar ao paroxismo do assassinato, dependendo da informação que nos deem. Por outro lado, vá cair a nossa internet. Ficamos desnorteados, desbussolados, né? Desorientados, sem norte e sem oriente, onde o sol se levanta e nos deixa ver as coisas. Então, entre real e virtual, entre fundamento e eficácia, entre as simulações, os simulacros que figuram possíveis futuros, nos quais nós apostamos, tem bolsa para isso. Vai-se à bolsa de futuros comprar um naco de futuro e aposta-se nele, e isso faz imediatamente efeitos sobre o real presente, né? Nós vivemos, nós navegamos entre um e outro, nós nos sustentamos nessa paradoxalidade de real e virtual, de fundamento e simulação, de verdade, de fundamento e eficácia, de verdade e simulação. Nós, quem? Antigamente nós sabíamos, nós os sujeitos do conhecimento. Hoje não sabemos mais. Não sabemos mais bem. Houve um dia em que a IBM desafiou o Kasparov, na época era o campeão mundial de xadrez, para uma melhor de 5. E o Kasparov, cheio do orgulho, da hybris, diziam os gregos que tinham palavra para dizer tudo, eles inventaram as palavras, que só os humanos podem ter, aceitou porque ele era o cara. Ganhou a primeira, o computador chamava-se Deep Blue, bonito, que estava estocado com todas as grandes jogadas de todos os grandes mestres internacionais de xadrez, copiou o jogo dele e ganhou a segunda. Na terceira, ele ia ganhar, o computador ia ganhar, e o Kasparov derrubou o rei, entregou o jogo. No dia seguinte eu cheguei no Ideia em desespero agudo e depressão profunda. Encontrei lá minhas colegas, e disse: vocês viram o que aconteceu? Um computador venceu
o homem, e Henrique Antum, Paulo Vaz, com grande e perversa ironia, né? Disse, isso não é bom? Eu disse, não, isso é péssimo. Como assim isso é bom? Aí ele olhou para mim e disse, silicone, silício, qual era o outro? Paulo, diz aí. Carbono. Silicone, silício, carbono, somos todas máquinas. E eu levei algumas semanas pensando, onde foi que eu errei com esses meninos? Todos tinham sido meus alunos, meus orientandos, mestrado, doutorado, até que eu me dei conta. Quem ganhou foi o Kasparov, ele fez a única coisa que o computador não podia fazer. Ele se deixou levar pela emoção, ele derrubou o rei, e nessa hora ele ganhou, não o jogo, mas ganhou o desafio. Relaxei. Luiz Alberto Oliveira, você não estava presente nessa gozada que me deram, né? Mas você acha a mesma coisa. Bom, a partir daí, desse diagnóstico comum, desse apelo a nos mantermos na paradoxalidade, na indecidibilidade entre moderno e contemporâneo, porque é aí que vigora a força da vida. Quando nós tivermos que escolher, se um dia tivermos, sermos modernos ou pós-modernos, porque supostamente ambas as coisas, uma à outra, se excluem, não dá para ser as duas coisas, o que só acontece nas salas de aula e no fundo das bibliotecas, quando nós somos acometidos pela doença de filósofos, deixamos a nossa pele pendurada do lado de fora, botamos o jaleco do sábio e aí nós temos que escolher. Mas enquanto vivemos as nossas vidas comuns, não precisamos. Enquanto formos capazes dessa força de suportar essa paradoxalidade, seremos capazes de pensar. Esse é o nosso diagnóstico comum, essa é a marca ideia. Isso é o que nós temos de próprio e de partilhado. E depois, uns trabalham para trás, outros trabalham para frente. Há aqueles que procuram os fundamentos, as causas desse momento da história em que se diz que a história acabou. Porque finalmente isso é que diz os pós-modernos, a história acabou. Tentar contar a história do momento da história, que é o nosso, em que se diz que a história acabou, é olhar para trás por causa do interesse vital que a nossa presença hoje produz em nós, porque é de fato uma questão de vida e morte. Isso não é uma metáfora teórica, é uma questão de vida e morte, porque se a história acabou, os 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas que não entram no mundo globalizado pelo consumo estão congelados no passado. Não há futuro para eles. Possivelmente não há presente para eles. E em nome de alguma coisa, nós pensamos. E o pensamento é sempre movido pelo espanto. E isso é espantoso. Então é em nome desses 2, 3 bilhões de pessoas que nós queremos entender como se chegou na nossa história a um momento dela, em que se diz que a história acabou. Olhando para trás, na direção dos fundamentos, das causas, nós trabalhamos em geral, e nós, são esses 3 que estão aqui na mesa, mais os associados de pesquisa nossos que não estão, Paulo Blanc, André Lázaro, Catarina Amaral, Ana Carolina Bercimas, alguns outros. Trabalhamos com períodos mais longos no tempo. O meu, porque eu sou um apaixonado, é muito longo, tem 26 séculos. Os meus colegas aqui trabalham com tempos mais curtos, mas às vezes vão ao 17, ao 16, vão e voltam. Catarina está no 16, Maurício de vez em quando recua
por causa da fotografia, você vai ao 18, né? Por aí. Mas com esse interesse de buscar condições de possibilidade e de emergência, o que antigamente se chamava causas e fundamentos, e que nós usamos sem pedir licença ou autorização pela má palavra, são palavras boas. E há um grupo, é mais ou menos dividido meio a meio, nós 3, e há um grupo de 4, dos 7 históricos, né, que trabalha para a frente, significa procurando a compreensão dos efeitos, das mutações, do que está em funcionamento e em advento, risco e futuro e violência, vigilância, controvérsias e mapeamentos de controvérsias, outra política, outra ciência, daqui para frente, aquilo que está em advento e em perda, em ganho e em perda, quando nós não dispomos da conta que nos permita avaliar entre perdas e ganhos, se nós ganhamos mais ou perdemos mais, e que atitude ética e política é necessário tomar diante desse resultado de uma conta que nós não podemos fazer. E por isso mesmo não podemos arriscar, porque o que está em risco no trabalho teórico de aparência muito intelectual, e é mesmo, que nós fazemos, o que está em conta e em risco são pessoas, são uma África de sofrimento. Então, o IDEA é atravessado também por um rio subterrâneo de dor, e é essa dor, esse sofrimento, esse espanto, esse mal-estar, esse estar mal, né, que nos move tanto a olhar para trás e procurar causas e fundamentos, quanto a olhar para frente e procurar efeitos das eficácias, das novas tecnologias, da ideologia da eficácia que vigora na nossa época, mas não só ela, porque a história não acabou. Então, essas duas faces que se interpenetram, esse é um momento. Essas duas faces são o IDEA em funcionamento a partir do seu núcleo comum, que é o diagnóstico da nossa atualidade. Então, nós usamos a palavra atualidade para não ter que falar de pós-moderno, de contemporâneo. Atual é um tempo que se sustenta entre moderno e contemporâneo. Nós estamos trabalhando sempre entre o 19 e o 20, ou entre o 6º a.C. e o 21 depois, ou em durações mais curtas, mais interessadas em causas, fundamentos e tal. Dentro desse diagnóstico, dentro dessas duas direções em que o IDEA se move, agora cada um de nós apresentará o seu trabalho, aquilo que o move dentro dessa movência do Instituto de Estudos Avançados da ECO, o FRJ. Eu apresento agora, então, o meu trabalho.